Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o quadro Baú do Carlos Celso, aqui no blog Marcelo Esporte Clube, para falar do passado, resgatar algumas lembranças e principalmente lembrar de um ídolo do rubro-negro, um ídolo do esporte. E acho que sim, sem dúvida alguma, uma memória que é um ícone do futebol pernambucano também. Falo de Leonardo Pereira da Silva. E por que eu estou fazendo essa homenagem a Leonardo? Porque na semana que passou ele estaria fazendo 45 anos. Leonardo, que faleceu de forma precoce, já tinha encerrado a sua carreira, estava trabalhando no esporte e morreu em março de 2016. Estou aqui no computador para lembrar da data, para não esquecer. Aos 41 anos, né, teve um problema de saúde, ficou internado, passou alguns dias internado e infelizmente veio a falecer. Leonardo, que apareceu aqui no futebol pernambucano no início dos anos 90, foi para a divisão de base do esporte e lá onde foi formado, foi se trabalhando até chegar no ano de 93, 94, foi quando realmente estourou do futebol nacional. Eu queria contar primeiramente um detalhe curioso na vinda de Leonardo para cá, para o futebol pernambucano, que foi quando Sport e Santa Cruz brigaram pela sua contratação. Eu lembro perfeitamente de um jogo que o Leonardo estava atuando pelo Picos do Piauí, onde ele se firmou, onde ele, aliás, se formou, né, como jogador, foi revelado pelo Picos do Piauí, e num jogo pela Copa do Brasil, né, de 90, pegar aqui, de 92, primeira fase, primeiro jogo de ida em Picos, o Fluminense jogou e venceu a partida por 4-2. O time do Fluminense era um bom time, né, chegou inclusive às finais daquela Copa do Brasil. Eliminou o Sport também naquele ano. O Fluminense foi a Piauí, venceu por 4-2 e os dois gols do Picos foi marcado por Leonardo. Naquela Copa do Brasil tem uma curiosidade também, é o seguinte: o time a competição não era transmitida pela Globo. Ali era a terceira, não, a Copa do Brasil começou em 89, 90, 91 e 92 era a quarta edição. E a Copa do Brasil estava sendo transmitida, os grandes jogos, assim, a maioria dos jogos, era pela OM, uma emissora do Paraná, que inclusive tinha contratado naquele ano Galvão Bueno. E o Fluminense jogou, venceu por 4-2, mas quem chamou mesmo a atenção foi o time do Picos. Na verdade, não o time do Picos, quem chamou a atenção foi mesmo o Leonardo. Porque o Fluminense foi superior ao jogo, no jogo todo, a torcida encheu o estádio, mas quem brilhou realmente foi o Leonardo. Jogou muita bola, eu vi o jogo, lembro muito bem. E naquela época o Santa Cruz já estava dizendo que estava trazendo Leonardo. Falando de Leonardo, o Zé Neves na época, o presidente do Santa Cruz, falava muito, está trazendo Leonardo. E aí, coincidentemente, a emissora lá do Paraná transmitiu o jogo em que Leonardo foi a estrela. Passar aqui o time do Fluminense, que venceu por 4-2, o time treinado por Arthur Bernardes, que era o preparador físico do Fluminense, tinha assumido o Fluminense. Depois Arthur Bernardes veio treinar. Aliás, na verdade, ele treinou o Sport antes. E estava treinando aí o Fluminense novamente, que ele tinha sido preparador físico do Fluminense, depois veio treinar o Sport como técnico mesmo, depois estava de volta lá o Fluminense. O time do Fluminense era Jefferson, que jogou no Sport, Santa Cruz e Náutico, Mazola, Luiz Marcelo, Carlinhos Iteberá e Paulo Afonso. No meio de campo tinha René Weber, Anderson, depois foi Wagner, que fez 2 gols nessa partida, Pires, Bobô, né, o veterano Bobô, Paulinho Carioca, depois Paulo Alexandre e Ézio, o Super Ézio, que também já faleceu, fez 2 gols nessa partida. Foram 2 gols do Wagner, que entrou no decorrer da partida, e 2 gols do Ézio, que era titular absoluto do técnico Arthur Bernardes. O Picos tinha Rocha, Osmarildo, Josevaldo, Totonho, João Carlos, Pedrinho, Nica, Jorginho, depois Júlio César e Levi, Assis, depois Anselmo e Leonardo, que brilhou naquele jogo, arrebentou. E isso deu uma notoriedade às declarações de Zé Neves naquela época, que estava enaltecendo Leonardo, só que ninguém sabia que era Leonardo. Quando apareceu esse jogo que transmitiu para todo o país, aí as pessoas começaram a saber, e aí o futebol pernambucano só se falava em Leonardo. Eis que de repente a diretoria do esporte entrou na história aí. Naquela época que eu lembro, o esporte, a diretoria de Santa Cruz negociando com o Picos, enquanto o esporte foi com a família de Leonardo. Foi falar com o Leonardo diretamente. E aí fez a cabeça do jogador, e quando o Leonardo desembarcou aqui, desembarcou no esporte. Essa história foi muito curiosa. E aí, meu amigo, o Leonardo não chegou a jogar, não veio para cá direto para jogar no profissional,
foi para as divisões de base da Ilha do Retiro, onde saiu trabalhando, né, amadurecendo. Leonardo muito franzino, né, o Picos não tinha condições de trabalhar com ele, o Sport começou a estruturar ele em termos físicos, de alimentação, de cuidado psicológico, cuidado com a família. Esse trabalho tem que ser louvado à diretoria do Sport na época. E Leonardo só apareceu em 93, quando o Sport tinha feito uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. E aí começou a buscar a prata da casa, foi quando apareceu Juninho, Chiquinho, e entre eles estava lá o Leonardo. Mas o tempo áureo de Leonardo começou a ser em 94, quando o time começou a despontar no Campeonato Brasileiro com o Givanildo Oliveira, em que o time estava com o Juninho, Dário, Juninho, Chiquinho, Leonardo, Marcelizinho. O time meteu 5x2 no São Paulo, 5x2 no Botafogo lá no Rio, 3x0 no Corinthians. O time estava afinado. Mas eu quero lembrar de um jogo histórico aqui de Leonardo. Aí eu vou passar no tempo, porque depois Leonardo ainda chegou a jogar no Palmeiras, no Corinthians, né, emprestado. Quando voltou jogando muita bola. O Sport de 2000, treinado por Emerson Leão, né, um time, talvez eu acredito que tenha sido o melhor time do Sport que eu vi jogar nos últimos anos. E Leonardo estava voando, tanto que num jogo no Mineirão, no dia, deixa eu ver aqui, rapaz, no dia 19 de novembro de 2000, o Sport pegou o Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Mineiro passando por uma crise braba, mas o Sport não queria nem saber disso. O Sport já estava classificado para a fase mata-mata. O time do Sport terminou a fase classificatória em segundo lugar, né, ficando atrás apenas do Cruzeiro de Filipão. E o Sport jogou lá contra o Atlético Mineiro e meteu 6x0 no Galo. Olha, o placar elástico já é surpreendente. Eu lembro que eu não estava nem acompanhando esse jogo. Estava com os amigos e tal. Daqui a pouco alguém me ligou: rapaz, tá acompanhando o jogo do Sport? Não estou acompanhando não. Tá 6x0. Não, é na ilha, né? Tá, pra você ter uma ideia que eu não estava nem tinha nem lembrado onde é que era a partida. Não era no Mineirão. Aí quando eu fui ligar o rádio, estava 6x0 já, estava o placar preenchido. E Leonardo fez somente 5 gols. 5 gols. O outro gol foi marcado pelo atacante Thailson. Leonardo fez gol de tudo que é jeito. Aproveitando a falha do zagueiro, fazendo jogada individual, aproveitando o lançamento de Bosco, que era o goleiro na época. Enfim, só faltou chover. Por essas e outras, Leonardo foi, sem dúvida alguma, um dos maiores atacantes que o futebol pernambucano já teve. Eu já vi alguns jogadores como Marlon jogar pelo Santa Cruz. O Náutico já teve lá atrás o Mário Tilico, né, o Baiano, o próprio Cook. O Santa Cruz aí teve atacantes aí que também escreveram a sua história no futebol pernambucano. Mas eu que acompanho o futebol dos anos 80 para cá, tecnicamente falando, sendo um jogador de muita habilidade, de muita visão de jogo, de um toque refinado de bola, Leonardo, para mim, sem dúvida alguma, foi o maior atacante que eu vi jogar, pelas características dele. Tinha as horas até que eu achava ele um estilo de Romário, correndo com a bola, né? Dando uma tapa na bola com certo abuso e uma velocidade impressionante. E esse jogo aqui, ele destruiu o Atlético Mineiro. Passando aqui na ficha técnica, que eu gosto sempre de lembrar quem estava atuando naquele jogo, quem estava atuando nesse histórico jogo do Sport, entre Atlético e Sport. O Atlético era treinado por Nedo Xavier, Kleber, Célio Silva, Rodrigão, Alexandre e Léo de Deus. Mancini, não sei se era o Mancini, o Moreninho, baixinho, ou se era o Wagner Mancini. Eu acho que era o Mancini, que jogou no Milan. Bruno, depois Michel, Fábio Melo, Kaká, esse Kaká que depois veio jogar no Sport, Del Toro e Kim. O time do Sport já tinha um time redondinho: Bosco, Saulo, Erlon, Márcio. Sandro Bruno não jogou, porque Sandro Bruno era titular dessa equipe na época, mas quem jogou foi Márcio, que veio do Cruzeiro, e Dutra, Sidney, Ranielli, que jogou no Santa Cruz também. Sidney foi substituído por Lima Sergipano. Aí tinha Sidney, Ranielli, Leomar e Almir, que veio do Santos. Leonardo, Thailson, Leonardo, Thailson e Marquinhos, que era um jogador da base aqui do futebol pernambucano. Aí entrou também Ricardinho, né, que era um jogador de velocidade, era chamado de The Flash. Então era um time aprumado aqui, um time redondo, né, um time que jogava com muita velocidade, e o Atlético Mineiro sentiu isso na pele. Eu acho que foi a última rodada, o jogo da rodada de fase classificatória. Bom, essa é a homenagem que eu tenho a fazer de Leonardo, lembrar esse jogo histórico, 2 jogos históricos de Leonardo, um fora do Sport
jogando pelo Picos, quando chamou a atenção do futebol pernambucano, e outro pelo Sport, em que ele destruiu o Atlético Mineiro. E aí, meu amigo, se tivesse naquela época o gol do Fantástico, pedir música, Leonardo tinha quase pedido 2 músicas, né? Então, esse é a homenagem a Leonardo, estaria fazendo 45 anos. Deixa saudades ao futebol pernambucano, Leonardo, onde quer que esteja. Fique feliz aí, em paz. Esse também foi o nosso quadro Baú do Carlos Celso. Não sei quando é que eu estarei de volta aqui. Quando tiver algum fato curioso, é só mandar também a mensagem pra gente aqui, que a gente vai resgatar o passado. Beleza? Até a próxima. Tchau.